Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp, trazendo informação e tudo o que você precisa saber nesta cobertura do combate ao coronavírus, comigo, Daniel Caniato, e também com a jornalista e minha amiga Priscila Silvério. Priscila, o que vamos ter agora? Tem mais notícia? Tem notícia. Vamos falar então da OMS? Vamos lá, porque olha só. As origens de uma nova alta nas infecções pelo novo coronavírus em Pequim não são certas, disseram as autoridades da Organização Mundial da Saúde, descrevendo como hipótese a alegação de que poderia ter sido causada por importações ou empacotamento de salmão. Vários distritos da capital chinesa instalaram postos de verificação, fecharam escolas e determinaram que as pessoas fossem testadas para o novo coronavírus, após o aumento inesperado nos casos da doença, relacionado ao maior mercado atacadista de alimentos da Ásia. Os jornais estatais informaram que o vírus foi descoberto em tábuas usadas para cortar salmão importado no mercado de Xinfadi, em Pequim, em meio a preocupações sobre uma segunda onda da pandemia na China. Mike Ryan, chefe do Programa de Emergências da OMS, disse em entrevista por videoconferência que seria reticente afirmar que a embalagem precisa ser testada para o vírus como resultado das novas infecções. Ryan falou também sobre o Brasil, lembrando que o país é um dos que registram um número crescente de casos de Covid-19 e que a situação é preocupante na América Latina. É engraçado, né? Porque nós falamos da China e a China, quando surgiu o coronavírus, todo mundo pensava, nossa, ninguém vai bater o número de contaminados da China, bem como o número de óbitos. Nossa, hoje em dia a China está lá atrás, nesse ranking, né? Mas a grande preocupação é em relação a essa segunda onda, porque nesse mercado, segundo as autoridades locais, cerca de 60 pessoas teriam sido contaminadas. O que preocupa, imagina, enquanto todos os países da Europa estão reabrindo a economia, surge uma nova onda na China e a gente começa a rever aquele filme. Preocupação, não é, Priscila? É verdade. A gente vê aqui no Brasil, né, em São Paulo especificamente, como foi falado agora há pouco na coletiva, os casos, então, de internações, elas começam a se estabilizar e cair gradativamente. Se as medidas não forem tomadas, e eu falo por mim, por você, questão do álcool em gel, uso de máscaras, esse número também pode aumentar, principalmente com a retomada da economia e abertura dos esportes, das praças, dos locais públicos. Sem dúvida alguma, é o que as pessoas têm chamado do novo normal, né? Tomar todos os cuidados para evitar novos contágios, porque assim, há um esforço gigantesco por parte das autoridades para a gente tentar estabilizar o número de contágios para evitar que o sistema de saúde entre em colapso. Mas é fundamental a participação de todas as pessoas nesse processo, tá certo? Priscila, com você. Nós temos agora entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa com o José Roberto Graich Júnior, que é presidente da AABIC, que ele vai nos falar agora sobre a reabertura de áreas comuns de condomínios de São Paulo. É isso aí. José Roberto, muito obrigado por sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Legal. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço para a gente poder orientar um pouco os moradores e os condomínios, né? Com certeza, esse é um assunto que interessa a todos e é importante também que o senhor compartilhe conosco e com a nossa audiência, porque a associação parece que acabou de lançar, inclusive, uma cartilha com orientações para a reabertura dessas áreas comuns nos condomínios residenciais em São Paulo. Eu gostaria, então, que o senhor contasse um pouquinho para a gente quais são as principais orientações da entidade para a flexibilização dessas regras, por gentileza. Vamos lá. O primeiro objetivo dessa cartilha é você poder dar um norte para os condomínios, tanto comerciais quanto residenciais, para eles mesmos
criarem os seus próprios planos de reabertura gradual das áreas comuns de acordo com as suas características e de acordo com a vontade da maioria dos moradores, né, e das possibilidades. Então, essa cartilha, a gente criou ela para poder que as pessoas pudessem ter um balizamento e alguns cuidados que elas devem tomar quando entendem interessante a reabertura das áreas comuns e dos espaços em condomínios. Algumas premissas dela. Primeiro, que tenha o máximo de cuidado e um planejamento com a limpeza e com a higienização desses ambientes, que tenha o espaçamento, quando da utilização, necessário para evitar o risco de aglomeração e contaminação entre os moradores, a recomendação de uso de máscaras, de uma abertura gradual de alguns espaços ou não, enfim, que se ouça a comunidade condominial através de pesquisas e enquetes para ver qual é a viabilidade, qual é o interesse e a vontade dos moradores na abertura de determinados espaços. Essa reabertura, então, dos espaços comuns em condomínios começa a partir de quando? Tem uma data? Ou isso é de uma forma gradativa e decidida, então, pelo síndico? Vamos lá, o condomínio, ele não teve um regramento específico, um protocolo específico criado tanto pelo governo quanto pela prefeitura aqui em São Paulo. E que cada condomínio, de acordo com a sua característica, como eu disse, ele vai entender quando é o momento da sua abertura. Alguns condomínios nem fecharam todas as áreas durante a pandemia. Eles criaram regras provisórias estabelecendo limites de uso para poder você enfrentar essa quarentena e essa pandemia. Então, cada condomínio entende qual é o seu momento de ir reabrindo alguns espaços, né? Nós orientamos que esses espaços que serão abertos em primeiro lugar sejam aqueles mais fáceis de você controlar e com menos riscos. Por exemplo, áreas livres do condomínio que tenha ventilação, playgrounds para as crianças poderem gastar um pouco de energia, o banho de sol para as pessoas é importante até para a saúde, enfim, que você estabeleça num primeiro momento essa abertura gradual responsável, é isso que a gente orienta e que recomenda para os condomínios, mas cada um entende o momento e o que deverá ser aberto de acordo com a sua infraestrutura do empreendimento, né? Perfeito. Para finalizar, acho importante também que o senhor compartilhe com o nosso público, porque o senhor falou em diálogo. E me parece que o diálogo e o bom senso são fundamentais em um momento como esse. Já que a orientação das autoridades é para manter o isolamento social e o distanciamento social, vale também os síndicos utilizarem das novas tecnologias para manter os condôminos atualizados e também para colher as informações. Então, os grupos de WhatsApp e também as reuniões virtuais, o senhor entende que são fundamentais nesse processo de reabertura. O senhor concorda? Concordo. Eu concordo que o condomínio, do mesmo jeito que ele fechou as áreas, né, ouvindo as pessoas, trocando informações, estabelecendo critérios para o fechamento e os cuidados, e houve um bom senso e houve um engajamento da comunidade condominial, ele utilize agora, nesse momento, para fazer essa reabertura, através de enquetes eletrônicas, pesquisas eletrônicas, reuniões informais para a reabertura, que assim o síndico divide essa responsabilidade com a massa condominial, né? A vontade da maioria vai prevalecer, obviamente que sempre utilizando o bom senso e a consciência dos cuidados que nós temos que ter com o nosso vizinho e com o próximo, com o risco de contaminação. Já os condomínios comerciais, como eles vão agir, então, com essa retomada das atividades?
Bem perguntado. O condomínio comercial, nem todos fecharam, né? Porque dentro de um condomínio comercial existem inúmeras atividades. Por exemplo, inclusive essenciais que não pararam. Por exemplo, clínicas de saúde, consultórios dentistas, psicólogos, misturado com escritórios de empresas com diversos ramos. Agora, cabe a cada condomínio criar o seu protocolo de reabertura gradual, linkado com a atividade que existe dentro dos escritórios, né? Os escritórios, alguns protocolos, tanto de escritórios de advocacia, por exemplo, contabilidade ou até imobiliárias, tem protocolos definidos e que estabelecem horários de atendimento ao público, com quantidade limitada, até 4 horas por dia, com horários fora de pico, uso de elevadores, obrigatório uso de máscaras, muitas vezes testagem da temperatura da pessoa que vai adentrar ao condomínio, ou seja, o condomínio é uma extensão da recepção do seu escritório. Então, o condomínio precisa se reorganizar para poder atender as empresas que estão alocadas dentro das unidades. Legal, informações importantes trazidas pelo José Roberto Graich Júnior. Ele é presidente da AABIC, que é a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo. Queremos agradecer demais a participação do senhor. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e boa sorte. Muito obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Mais informações para você. O Ministério da Justiça prorrogou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de fiscalização e repressão a crimes ambientais e combate a incêndios florestais e queimadas na Amazônia Legal. A portaria prevendo a medida foi publicada no Diário Oficial da União e possibilitará também atividades de serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio no período entre 11 de junho e 10 de julho de 2020. Está prevista a possibilidade de prorrogação dessas ações caso seja necessário. De acordo com a portaria, o emprego da Força Nacional de Segurança Pública será feito em articulação com as Forças Armadas, órgãos de segurança pública e entidades públicas de proteção ambiental. A Amazônia Legal é uma área que abrange 61% do território nacional, integra por 9 estados pertencentes à bacia amazônica e pela área de ocorrências das vegetações amazônicas. Atualmente, essa área, com uma superfície de aproximadamente 5,2 milhões de quilômetros quadrados, corresponde ao espaço ocupado pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão. Além de conter 20% do bioma cerrado, a Amazônia Legal abrange todo o bioma da Amazônia, onde estão abrigadas as mais elevada biodiversidade do planeta, o maior banco genético e 1/5 da disponibilidade mundial de água potável. Jornal da Rede Alesp. Girando as informações, seguimos com a entrevista, porque agora nós vamos falar com o Marco Stefano. Ele é bioquímico, farmacêutico e também professor da Universidade de São Paulo, a USP. Ele vai falar sobre a vacina por spray nasal contra a Covid-19. Priscila. Boa tarde, doutor Marco. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Olha, como funciona, então, essa vacina no organismo da pessoa que, contra a Covid? Essa vacina, ela funciona através de uma nanotecnologia, utilizando nanopartículas de um produto natural, derivado de vegetal, um polímero derivado de vegetal, onde internamente são inseridos as proteínas do vírus do coronavírus, Dessa maneira, essa nanopartícula ela tem 2 características principais. Ela é mucoadesiva
e tem uma propriedade de levar grande quantidade de proteína. Essa mucoadesividade faz com que essa nanopartícula ela fique na região nasal durante 2 a 3 horas, que é o tempo suficiente para estimular as células do sistema imunológico nessa região. E então desencadear todo o processo de ativação do sistema imunológico, né? E esperamos que em 7 a 15 dias você comece a ter os primeiros anticorpos neutralizantes para o coronavírus. Perfeito. Doutor Marco Stefano, aqui quem fala é Daniel. Eu gostaria de saber em que estágio essa pesquisa se encontra, porque naturalmente as pessoas têm muita expectativa, estão apreensivos para saber quando será que nós teremos, então, uma vacina para combater a Covid-19. Doutor? Boa tarde, Daniel. Ainda vai levar muito tempo. Todas as vacinas, é muito difícil ter uma expectativa que antes do ano que vem ela saia, né? A não ser com muito estudo, muito esforço, alguma vacina pode sair antes desse período. E lembrando que hoje na Organização Mundial de Saúde são 136 vacinas sendo estudadas, apenas 10 já estão em estudo clínico, e a nossa vacina começou a ser estudada agora. Nós temos na fase de reprodutibilidade de processo de produtivo, e nós vamos começar em mês que vem já os estudos em animais. São animais que vêm de fora do país, são importados. Esses animais reproduzem a doença em seres igual aos seres humanos, ou seja, ele tem o receptor para o coronavírus. Então, ele só vai conseguir começar a produzir em animais quando esses chegarem daqui a uns 30 dias, mais ou menos. Esperamos que a vacina tenha essa reprodutibilidade, tenha essa ação neutralizante, né, produz anticorpos neutralizantes. Nós já tivemos um experimento feito com a hepatite B, que deu um excelente resultado, e agora estamos mudando o antígeno, né, botando o antígeno do coronavírus. Esperamos que o resultado seja semelhante. E por que usar o sistema de spray? Qual a diferença entre o spray e a vacina injetável? Um trabalho me chamou muita atenção. O Windenberg publicou em 1978, né, que a quantidade de anticorpos existente no pulmão, né, em pulmão de indivíduos normais, ou seja, pessoas que não tinham nenhuma afecção pulmonar, esses anticorpos eram muito baixos. E eles só aumentavam a concentração após uma infectividade no pulmão, ou seja, depois que o pulmão tinha algum tipo de alteração. Aí sim os anticorpos aumentavam. Então, qualquer vacina injetável terá esse mesmo problema, ou seja, os anticorpos só vão chegar ao pulmão depois que o vírus entrar e se multiplicar. Então, a nossa intenção era produzir uma vacina que estimulasse a produção de anticorpos na mucosa. E a mucosa tem um tipo de anticorpo específico para isso, que se chama IgA secretora. E a única forma de levar a produção dessa IgA secretora seria através da imunização nasal. Perfeito. Doutor, também tem um outro aspecto importante que eu gostaria que o senhor comentasse, que é em relação ao custo de produção desta vacina. Chamou a atenção quando nós estudávamos a pauta, muito bem feita, inclusive, pela produtora Flávia, e parece que o custo é baixo se nós compararmos com outras iniciativas ao redor do mundo. Eu gostaria que o senhor, então, contasse para a gente qual é o custo estimado para a produção desta vacina e o quanto isso poderia facilitar a distribuição na rede pública de saúde. Sim, com certeza, Daniel. Nos nossos cálculos de custo, né, sendo uma matéria-prima natural, fácil de ser encontrada, uma plataforma tecnológica para a produção do antígeno que ultrapassa 400 miligramas por litro. Então, nós vimos que um reator de 100 litros, né, e com a importação das matérias-primas, tudo certinho, já temos até os fornecedores, essa vacina sairia, o custo de produção por dose, de R$ 8 a R$ 12, né, foi um cálculo estimado que nós fizemos. Lógico que existe o cálculo de transporte, existe o cálculo de armazenamento em temperaturas de 2 a 8 graus, como toda vacina deve ser armazenada. Então, nós estimamos que o custo por dose seria R$ 25, sendo que cada indivíduo tomará 4 doses, né? 2 doses no primeiro dia, né? Uma dose em cada narina, e 15 dias depois ela estaria repetindo essa mesma dose. E ela estaria completamente protegida a partir de 7 dias após a segunda dose.
Então, no total, 21 dias levaria o mecanismo de proteção da pessoa. E o custo estimado, então, para eles seria em torno de R$100 o custo de produção. O que nós queremos é que essa vacina seja produzida e levada ao SUS, né? Mas, lógico, existe um custo, matéria-prima, a produção, os reagentes, meio de cultura, tudo que a gente precisa usar para produzir, ela tem um custo. Mas a nossa estimativa é que ela não ultrapasse, as 4 doses não ultrapassem R$100. Professor, o Brasil é o único país que está trabalhando com a vacina em spray? Por enquanto, sim. Na lista da Organização Mundial de Saúde não consta nenhuma outra vacina onde o mecanismo de desenvolvimento, de fornecimento à pessoa, seja por nasal. Existe uma vacina contra a gripe comercializada nos Estados Unidos e na Europa, e ela já é por aplicação nasal. Inclusive, ela não consegue chegar ao Brasil porque toda a produção é vendida nos Estados Unidos e as crianças preferem muito mais a imunização nasal do que a imunização injetável, né? Essa era a minha pergunta, se para todas as idades. Aparentemente, sim. As vacinas nasais, né, que já são comercializadas e todas aquelas que vêm sendo estudadas, as reações adversas no organismo são muito menores, né? E há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que gestantes sejam imunizados por essa via. Ok, Perfeito. Nós agradecemos então a participação do senhor e pelas suas informações e dando também esperança para a população de que em breve, né, por mais que demore aí mais de um ano, mas em breve teremos uma vacina diferenciada. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Legal, Obrigado a conversamos. vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco Stefano, bioquímico, farmacêutico e professor da USP. Importante informação sobre essa vacina por spray nasal que está em desenvolvimento. Bem, não temos mais tempo. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. Foi um prazer, viu, Priscila? Muito obrigado pela parceria, pela companhia. Gostei muito de ter apresentado o jornal ao seu lado. Prazer foi meu e vamos outras vezes também, né? Outras oportunidades. É isso aí. Muito obrigado por sua companhia. Continue na sintonia da Rede Alesp, sempre trazendo a melhor informação e sempre prestando serviço para você que mora aqui no estado de São Paulo e que quer informação de qualidade, checada, apurada. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o